Queridos irmãos do Senhor Jesus Cristo, hoje, pela bondade do Senhor, nós iremos refletir em um assunto também muito importante. A partir da vida de Cristo, do seu exemplo, de como ele agiu, de qual era a sua intenção, o que ele sentia, os seus pensamentos, tudo isso tem importância para nossas vidas. E o Senhor quer com certeza nos ensinar lições poderosas do Evangelho, e esse é o cuidado pastoral de Cristo, não é? Em de fato nos fazer olhar para Ele pela pregação do Evangelho e então reconhecer nele a nossa salvação, reconhecer nele toda a autoridade e reconhecer que nós precisamos dele. Ele pastoreia bem o seu rebanho. Acima de pastores humanos, fracos, falhos, como eu, o Senhor é um pastor perfeito. Sabe exatamente aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos ouvir. Pensemos numa questão importante, irmãos. É fácil lidar com algo diferente, com aquilo que é diferente, com aquilo que nós não conhecemos ou não faz parte de nosso contexto? É fácil lidar com o diferente? Eu tenho a dizer para os irmãos que não é. Tudo aquilo que é diferente daquilo que aprendemos de pequeno são coisas que geralmente, no início, confrontam demais o nosso coração, confrontam as nossas convicções, e nós somos muitas vezes quebrantados por causa disso. Algumas vezes ficamos até desconcertados. Apesar de sermos, não é, todos seres humanos, não é, junto com toda a humanidade, ainda assim, olhar para a humanidade é também ter que reconhecer que todos nós temos dificuldade de lidar com o diferente. Quando eu falo diferente, eu não me refiro a pecado, não é? Eu não me refiro a revoluções, a diferente no sentido de querer provocar a autoridade, porque há pessoas que querem usar o pretexto, não é, da diferença, vamos dizer assim, para afrontar aquilo que já existe. Isso não tem sentido, isso é revolução. E não é dessa diferença que eu estou falando. Não é do pecado, porque isso é pecado. O pecado temos que combater de todas as formas. Mas eu me refiro à diferença natural, à diferença da diversidade que Deus determinou. Tudo isso, não é, bem como o conhecimento do Senhor, que vem até nós, às vezes nos confronta. E nós temos que admitir uma coisa: nós não sabemos de tudo. Não sabemos de tudo. Não é? Nunca conheceremos Deus em sua totalidade, mas durante toda a eternidade conheceremos, momento após momento, o Senhor, mais e mais. Mas nunca esgotaremos o conhecimento dele, porque ele é Deus. E aqui nesse mundo tão limitados, nós temos dificuldades, principalmente para reconhecer que nós não sabemos de tudo, e quando o Senhor nos ensina algo que nós não estamos acostumados, ficamos às vezes mal, recuamos e não queremos abraçar a verdade, o Evangelho. Nossa dificuldade é de lidar justamente com questões assim, questões de diferença. O que eu quero falar, irmãos, é sobre pessoas. Essas diferenças principalmente são vistas no meio das pessoas. Nós geralmente temos o costume, isso é um mal, viu? Isso não é uma coisa certa, não é? Nós gostamos que as coisas funcionem do jeitinho que nós pensamos. Tem que ser daquele jeito. Os irmãos todos têm que ter as orelhas iguais, não é? Todas do mesmo tamanho. Nós gostamos que as coisas sejam bem padronizadas e todo mundo tem que estar andando na linha. Quando alguma coisa não é como nós pensamos que deveria ser, nós nos sentimos afrontados. E muitas vezes não queremos aceitar aquilo. Isso faz parte do nosso convívio. Nós somos fracos assim mesmo. E essa atitude nossa de querer tudo debaixo do nosso controle, como nós pensamos, nos leva a não compreendermos a nossa própria vida, o que significa a palavra humildade. Nós somos pessoas que temos dificuldade com isso. Por mais que alguém tenha menos do que outra, não seja tão imperativo, vamos dizer assim, em querer impor alguma coisa, ainda assim, em algum momento da nossa vida, nós somos afrontados de tal forma, não é? Quando sai do nosso controle e nós queremos simplesmente ir para cima realmente, não é? Começar o confronto. Nós não conseguimos entender muito bem o que é humildade, porque as pessoas entendem que humildade é algo muito diferente do que o contexto da Escritura nos ensina. Quando nós pensamos em humildade, nós não pensamos simplesmente em a pessoa se achar humilde porque ela não fez tal coisa ou tais coisas, vamos dizer assim. Mas pensamos em que humildade significa justamente humilhar-se. E se humilhar é uma coisa que nós, por natureza, não estamos dispostos a fazer. Enquanto não chega ao ponto de eu ter que me humilhar, eu abraço tudo. Aí é fácil dizer que é humilde. Mas quando chega ao ponto de eu abrir mão do meu direito, não é? De muitas vezes eu sair por errado,
ou de simplesmente não criar confusão por qualquer coisa, mesmo que as pessoas me entendam como um tolo, ou pensem que o outro irmão ou a outra pessoa se saiu muito melhor do que eu. Quando chega nessas situações, nós temos dificuldade de encarar isso, não é? E queremos muitas vezes agir sem humildade. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, que é o texto de Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 8. Nós vamos aprender hoje, irmãos, justamente a humildade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos olhar para a pessoa dele e enxergar essa humildade em Cristo, que é tão importante para nós. Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, na verdade, do 5 ao 11. Amém? Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 11, diz bem assim a palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui, meus irmãos. A primeira coisa que vamos observar nesse texto, não é? Na primeira parte do sermão, que é o verso 1 e o 5, o verso 5 e o 6, aliás, é a forma de Cristo agir. Paulo, quando usa esse texto para falar à igreja dos Filipos, não é? Foi justamente porque aqueles irmãos tinham um problema de relacionamento. Não é? É uma comunidade, tem pessoas. Mesmo que o Espírito Santo haja em nosso meio e nos faça membro de um só corpo, nós ainda somos pecadores e às vezes as nossas falhas ficam óbvias, né? Ficam expostas. E aí acontecem algumas dificuldades. Aquela comunidade tinha alguma dificuldade de relacionamento, de submissão, de considerar os seus irmãos. Tanto é que na introdução do capítulo 2, Paulo está exortando eles ao amor fraternal, não é? E inclusive a não ter em consideração cada qual o que é seu, mas também o que é do outro. Ensinando aquela igreja que eles deveriam aprender a olhar para os seus irmãos e amá-los de verdade, e considerá-los até superiores a eles mesmos. Porque se não for assim, não tem como, de fato, nós, como seres humanos, demonstrarmos humildade. Se nós não entendemos que o nosso irmão não é superior a nós, não porque ele é, mas eu devo considerá-lo para que eu aprenda a ser humilde e me submeta ao meu irmão. Se não houver esse pensamento, como Paulo está defendendo aqui na introdução do capítulo 2, fica difícil compreender, não é, o que é de fato comunhão na igreja, o que é de fato humildade. E então, depois que Paulo exorta acerca do que como eles devem ser, ele não deixa isso vazio. Ele não está falando algo vazio, sem sentido, algo que tem origem nele mesmo, nos apóstolos. Não, ele está usando o exemplo de Cristo. Então ele observa a situação da igreja, exorta de como a igreja deve viver em amor, em humildade, e agora aponta para Cristo como um modelo, o exemplo de humildade. E a primeira coisa que Paulo aborda é a maneira de Cristo pensar. Ele começa dizendo justamente isso, como Cristo pensa. E temos que, de fato, pensar sobre isso. Como Cristo pensa, como ele via as coisas quando estava nesse mundo, como ele vê as coisas, não é? Qual é a expectativa de Cristo? Como ele via a si próprio e aos outros. Paulo quer, de fato, levar isso à reflexão da igreja, para que todos pudessem compreender que não devem, e é onde ele quer chegar, não é? Ter uma conta muito alta de si mesmo. Paulo combate aqui a presunção, porque nós temos uma tendência natural, pecaminosa a isso, a sermos presunçosos, a sermos pessoas que têm uma consciência elevada de si mesmo. Não é? Nós amamos isso, a nossa natureza quer esse tipo de coisa. E quando nós não entendemos isso, facilmente, irmãos, somos dominados pelo orgulho, pela soberba, e aí não tem como ser humilde desse jeito. Né? Se tornar uma pessoa altiva é você olhar de alto, do alto, não é? Ser alguém altivo, alguém de nariz empinado que olha por cima. E a natureza humana é justamente assim. Gosta de fazer comparações para achar defeitos nos outros que sejam maiores do que os nossos, para então acusá-los. A nossa natureza é mestra nisso.
inclusive para esconder as nossas próprias falhas. Quando nós queremos esconder o monstro que existe em nós, muitas vezes, porque estamos com alguma falha específica, nós começamos a apontar o erro dos outros para que todos voltem a atenção para o outro e não vejam o mal que eu estou fazendo. Isso é muito comum na humanidade. As pessoas fazem isso o tempo todo. O tempo todo. Há pessoas que amam, por exemplo, a primeira pessoa do singular, eu. Amam o eu, não é? Eu posso, eu faço, eu sou, eu sei mais, eu consigo mais, eu tenho mais. E isso é, infelizmente, a coisa mais comum do mundo. Pessoas valorizando esse tipo de coisa. E não é muito difícil entender isso na prática, não. Mesmo que a pessoa não seja alguém de posses, mas qualquer coisinha que eu compare com o outro e considere como melhor, não é? Já é uma tentação para que eu haja como se de fato fosse melhor. Basta um indivíduo ser um pouquinho mais bonito. A pessoa, o irmão ou a irmã um pouco mais bonito. No mundo é assim que funciona, não é? Pessoas que têm uma beleza mais notável, às vezes são amostradas, né? O que a gente usa como palavra, são amostrados, né? Gostam de tirar os outros, que talvez não tenham uma aparência tão bela. Não é? E aí nós fazemos chacotas com os chamados feios. É assim que acontece. O mundo é desse jeito. Basta uma coisinha pequena. Não precisa nem ser filho de um prefeito, filho de um grande empresário. Não, é coisa pequena. Basta ter um emprego melhor, né? Um emprego melhor, uma casinha mais arrumada. Qualquer coisinha o ser humano transforma em algo, não é? Para comparar com os outros e torná-lo melhor do que os outros. O ser humano é assim, tem dificuldade de humildade, tem dificuldade de entender a verdade, irmãos. E isso é um defeito da nossa natureza, porque naturalmente o ser humano não consegue se enxergar como ele é. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não enxergamos aquilo que há de ruim em nós. É por isso que quando você sai perguntando na rua sobre o que as pessoas pensam de tais assuntos, ou sobre o que elas pensam delas mesmas, ou quando você diz que você é um pecador miserável que merece o inferno, alguns se escandalizam com isso. Não é? Parecem Pedro dizendo para Jesus: não, Senhor, tenha piedade de ti mesmo. O Senhor não vai morrer, não tem para que esse negócio, não. Tem gente que fica escandalizado assim. Que é isso, rapaz? Você é uma pessoa tão boa, uma pessoa tão íntegra. Não é? Como é que você fala uma coisa assim? Não, você não é digno de ir para o inferno, não. Pessoas boas não vão para o inferno, não. Eu concordo com você. Pessoas boas não vão para o inferno, mas quem é bom? Quem é bom de verdade? Quem é justo de verdade? Alguém pode alcançar esse status de justiça, de perfeição? Tudo que nós temos vem do Senhor. Se existe bondade em nós, é pelo Espírito que em nós habita. E é só. Essa é a única razão do porquê muitas vezes, não é sempre não, porque nós somos fracos mesmo, mas muitas vezes, diante do diabo, com suas tentações, nós dizemos não. Não é porque nós somos fortes, não é porque nós somos puros demais, não é na nossa mente, não. É porque Deus atua em nós, opera em nós. Então isso é o que nos leva à compreensão da palavra, à compreensão da vida cristã. Vemos claramente então, irmãos, em Jesus Cristo. Agora vamos pensar nele mais uma vez. Observando tudo isso, perguntando mais uma vez agora, em Jesus Cristo, qual era o conceito que ele tinha de si mesmo? Como ele via as pessoas? Porque nós sabemos quem ele é. Será que essa atitude que Paulo aqui identifica como Cristo sendo alguém que age como um servo, alguém humilde, significa dizer que ele não tinha consciência da sua identidade? Que havia flashes de divindade nele? Que ele, ora era homem, ora era Deus e ficava nessa confusão, nessa coisa sem sentido? Ou de fato Cristo tinha consciência, apesar de ali estar como um homem, com suas fraquezas humanas, de quem ele era, e ainda assim agiu como agiu? Nós temos que pensar nisso, porque isso é algo profundo para nós. Diferente de nós que gostamos de dizer eu, Cristo tem autoridade para dizer eu sou, porque ele de fato é. Quando ele fala dele mesmo, ele não está sendo arrogante. Nós, quando falamos de nós mesmos, estamos sendo, porque nós não somos. Mas quando ele diz, ele é digno. Foi por isso que ele respondeu aos fariseus que questionavam ele em João, capítulo 8, não é? Questionaram aquela discussão sobre Abraão, sobre ser filho de Abraão. E ali questionaram a Cristo e ele responde no verso 56, 57 e 58. Ele fala bem assim, até 59 também ele fala bem assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Nossa, para os judeus ouvir um negócio desse, deve ser um negócio tão arrogante desse mundo, né? Abraão, vosso pai, se alegrou por ver o meu dia.
viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos de vida e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O próprio texto aqui da nossa tradução coloca eu sou, tudo maiúsculo, justamente para poder identificar sobre o que ele estava falando. A resposta, a atitude dos judeus identificam o que Jesus estava falando quando ele disse eu sou. O que ele queria dizer com aquilo? Ele fala, então, pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Quando questionado pelos judeus, o que é que Jesus disse? Eu sou. Os judeus sabiam muito bem que referência era essa. Estava na tradição, eles conheciam muito bem que no passado, quando Deus se revelou a Moisés, e Moisés perguntou, mas quem eu vou dizer que o Senhor é? Qual é o seu nome? O que eu vou apresentar para o faraó, para os egípcios? Diga que eu sou, te enviou. Eu sou o que sou. E isso que Cristo falou foi dizendo, eu sou Deus. E agora? Por isso eles ficaram tão enfurecidos e pegaram em pedras para apedrejá-lo, para ali matar Jesus Cristo. E ele se ocultou, saiu do templo. E isso foi um verdadeiro escândalo, mas ele é digno de dizer isso. Ou seja, não havia uma crise de identidade em Jesus Cristo. Ele sabia muito bem quem ele era. E apesar disso, irmãos, nós vemos a atitude dele de agir de uma maneira bem diferente do que às vezes as pessoas poderiam esperar. Talvez, e nós pensamos assim muitas vezes, se fosse eu no lugar de Deus, eu não perdoava não. Nós agimos assim, né? Nós ficamos imaginando se tivéssemos poderes, né? Se pudéssemos fazer mais do que o que nós fazemos agora. Não se preocupe, pessoas que têm poder aquisitivo, poder político já fazem isso, né? Já usam o poder que tem humano para destruir os outros. Isso acontece demais. Mas Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Então Paulo nos convoca justamente a pensar sobre isso. Que sentimento é esse? Essa palavra sentimento aqui pode ser traduzida por pensamento. A ideia é a maneira como ele pensava, o seu conceito, a sua compreensão, não é? A sua consciência de identidade, como ele agia com as pessoas. Então a ideia é que nós devemos ter a mesma maneira de pensar de Jesus Cristo. Ele está dizendo, vocês precisam pensar da mesma maneira que Cristo. Não é? E temos que entender, como é que ele pensava então? Para podermos imitá-lo. Ele vai dizer, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Essa era a maneira dele pensar. Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas o que nós aprendemos aqui, esse significado dessa palavra, nos mostra justamente que ele, sendo Deus, ele não esfregou a sua divindade no rosto dos seres humanos. Quem estava andando entre nós é aquele que nós lemos em João 1, o verbo divino, o verbo que estava com Deus, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Este Criador Todo-Poderoso Eterno estava, aqui entre nós. Assumiu a nossa identidade, Deus conosco, se tornando um de nós. E aqui, a maneira dele de agir foi justamente essa. A sua maneira de pensar foi justamente essa. Sendo Deus, não tomou por usurpação, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Ora, eu sou Deus, então agora eu vou abafar. Ele é digno não de fazer isso. Ele é digno de simplesmente julgar todas as coisas? É. Estamos falando de alguém que é digno, mas ainda assim, sendo, ele não agiu usando essas prerrogativas. Não chegou falando para as pessoas, eu sou Deus, se prostrem diante de mim e me adorem. Ele estava aqui não para isso, mas para se humilhar. Essa glória que ele tinha na eternidade e que ele abriu mão quando desceu a esse mundo, que ele esvaziou-se de si mesmo, ele sabia muito bem que estava reservada, mais uma vez, na eternidade, quando ele voltasse para lá. Dessa vez como homem. Mas aqui, ele veio para ser humilhado mesmo. Por isso que ele, sendo Deus, não agiu esfregando a sua divindade na cara dos seres humanos. O nome disso é humildade. E isso é humildade de verdade. É uma humildade tão profunda, que nem mesmo o cristão mais humilde desse mundo chega a esse nível. Porque, veja, nós devemos ser humildes pelo exemplo de Cristo. Esse é o mandamento do Senhor. Mas ainda assim, ser humilde para nós, embora sejamos maus, não é uma coisa tão difícil assim. Porque se nós somos realistas, vamos reconhecer, nós não somos melhores do que ninguém. Mas Cristo é Deus. E ainda como Deus se humilhou.
Isso é humildade, no máximo do seu significado, irmãos. No máximo do seu significado. O próprio Deus, não é, vindo mostrar a sua missão pactual de servo. Eu faço uma comparação aqui neste momento com pensando em Cristo, pensando em Adão, pensando no diabo e pensando no Loki. Para quem gosta de filmes de heróis, pensando no Loki. Falar primeiro do Loki, né? O personagem, aquele personagem da mitologia nórdica, irmão de Thor, meu irmão de Thor, né? Irmão adotivo lá de Odin, que faz parte da série Vingadores, não é? No primeiro filme, especificamente falando, há um momento onde Loki aparece ali, não é? E o que ele faz diante de uma multidão de pessoas? Ele aparece vestido de uma maneira bastante especial, ele se revela para aquelas pessoas e exige com o seu poder que todos se curvem diante dele. Ele exige isso, não é? Ele exige. A atitude de Loki é uma atitude que faz parte da natureza humana, porque pensa assim. É uma atitude que nós vemos no próprio diabo, é uma atitude que nós vemos no próprio Adão. São atitudes paralelas que identificam pessoas que não são, mas que agem como se fossem. O Hulk que o diga, né? Quando deu uma pisada nele, falou Deus fraco. Deixou ele lá respirando, quase morrendo no chão. A ideia aqui desse comparativo é entender que a maneira como Loki agiu foi a maneira como Adão agiu. Foi a maneira como o diabo sempre agiu. Oposta a Cristo. Loki tinha um pouco de poder. Não é? No mundo ali da ficção, ele tinha um pouquinho de poder. Ele não era uma coisa fora do comum, não. Era pouca coisa. Não é? Pouca coisa. E ainda assim, com aquele pouco poder que ele tinha, ele se sentia um Deus e queria humilhar a humanidade. Quando nós olhamos para o diabo, nós vemos exatamente a mesma coisa. O que é que o diabo busca, sendo uma criatura como eu e você? Ele busca adoração. Qual foi a sua terceira tentação contra Jesus Cristo no deserto? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que o diabo quer é adoração. O que ele quer é ser servido. Ele quer usar o poder para oprimir as pessoas. É isso que ele quer. Mas o diabo, como sendo um espírito, né, um demônio, ele usa pessoas. Ele usa o próprio ser humano para humilhar os demais. E nós vemos isso justamente em Adão. Ele tenta Adão e sua esposa a se tornarem pessoas, não é? Que queriam ser algo além do que eram. Que queriam transcender a sua essência. Que queriam deixar de ser seres humanos, criaturas, para serem como Deus. Foi essa a tentação dele. E eles atenderam isso. A diferença, a semelhança entre eles, Adão, não é, o diabo e o Loki da ficção, os dois são reais, o último é ficção, não é? Esse comparativo é que todos eles são apenas criaturas, não é? São pequenos, são frágeis, têm alguma importância maior, coisa simples, mas só com um pouquinho que tem, já se colocam acima dos outros e querem humilhá-los. Adão, no caso, não humilhou a ninguém, né? Não, ele matou todo mundo. Ele jogou toda a sua descendência, todos os filhos, na morte. Nós somos os filhos que Adão jogou na morte. Ele nos matou. O maior genocídio da história foi ele. Nos matou. Não é? E ainda não submeteu a Deus. Para que alguém não se submeta ao soberano, é porque se entende que está na altura do soberano. Não é? Sabe quando... Numa situação, nós oramos para que não aconteça isso, jamais. Mas eu já passei por isso, né? Já passei por isso, quando mais novo em casa. Quando o irmão, um filho, ele começa a ficar de maior, né? Fiz 18 anos. Tenho 18 anos, agora sou de maior, sou dono do meu nariz, faço o que eu quero. E pensar que num infeliz desse quer peitar o próprio pai. Quer olhar no olho do pai e desafiar o pai. Perdeu a noção, né? É assim. Não é que as pessoas agem. Elas não respeitam a autoridade e querem ficar sempre por cima, com os superiores. A diferença desses três que eu acabei de citar para Cristo é justamente essa. O diabo e Adão são apenas criaturas e quiseram ser Deus e lutam para ser Deus, como a humanidade ainda hoje faz. Cristo é Deus e agiu como um servo. Esse é o grande contraste, irmãos.
Cristo não estava ali humilhado porque ele não era ninguém, mas ele é o próprio Deus, o grande Criador, que se submeteu a se curvar diante de suas criaturas e lavar os seus pés. Olha a dimensão disso. Cristo é a razão de tudo. É por quem nós existimos e respiramos. É Deus. Ele não está do lado de cá, ele não é originalmente do lado de cá como nós. Só tem dois lados da existência. O lado de Deus, que é Criador, e todo o resto é criatura, está do lado de cá. Todo o resto é criatura. Cristo, como sendo Deus eterno, o eterno Filho de Deus, veio aqui para o nosso lado e veio assumir a nossa natureza criada. Carne e sangue é natureza criada e Cristo assumiu isso sobre a vida dele. Fraquezas, medo, dores na alma, preocupações, ansiedade, tudo isso ele assumiu, que é próprio nosso, que é próprio da criação, que é próprio da criatura. E ele, que é o Deus eterno, assumiu, ele não se materializou. Quando a Escritura diz que o Verbo se fez carne, não está dizendo que o eterno Filho de Deus se materializou em carne humana. Isso não é uma teofania, ele se tornou um ser humano. Por isso que ele passou por todo o processo comum, não é? De ser gerado no ventre, de nascer, de ser amamentado, de depender de sua mãe e de seu pai, terrenos, de estar sendo criado com irmãos, de trabalhar, de aprender ofício, de aprender os mandamentos, de aprender os bons costumes, de aprender a lei. Ele é Deus, mas ele se submeteu a essa fragilidade de ser literalmente um ser humano. É isso que Paulo está nos levando a compreender quando nos leva a pensar, não é? Na maneira que Cristo pensava, na maneira como Cristo pensa, a sua expectativa, os seus sentimentos. Sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, muito diferente de nós. E a pergunta para nós, irmãos, é para você pessoalmente, o que você pensa de você mesmo? Qual é o seu conceito pessoal? Como você se vê, irmãos, de maneira verdadeira e sincera? Eu acredito que a humanidade toda está completamente alinhada com o pensamento de Adão. Todos lutam para ser Deus. Todos lutam para ser adorados, para ser reconhecidos. Se nós não temos nos entregue justamente a isso, é pela misericórdia do Senhor que nos revela quem nós somos pequenos, como vermes, pequenos, dependentes completamente do Senhor. Mas sem a revelação do Senhor, a humanidade é soberba contra Ele. Não é à toa que os anseios da humanidade são esses, é estudar, ao invés de ser para a glória de Deus, estudar a criação, não é? Usar os dons que o próprio Deus deu e descobrir as leis que não fomos nós que inventamos, mas nós apenas descobrimos, nós apenas enxergamos pela metodologia científica. O ser humano pega tudo isso, não consegue reconhecer que essas leis que regem o universo, elas já estão aí e nós só descobrimos elas, estudamos elas. E não conseguem atribuir glória a Deus por causa disso, mas querem ficar acima de Deus, serem o próprio Deus, não é? Então a pergunta para nós é justamente essa: como é que nós nos vemos? Qual é o conceito que nós temos de nós mesmos? Estamos sendo sinceros ao dizer que nós somos humildes, a dizer que nós somos servos do Senhor? Nós não temos poderes psíquicos, poderes mágicos, nós não temos nada, irmãos, absolutamente nada. Mas a natureza humana deseja ter, para poder oprimir, para poder humilhar. O maior exemplo que nós temos disso, não é? São os políticos, os homens de poder aquisitivo, que usam o poder que têm, não é? Ainda que não seja mágico, mas humilham as pessoas, pisam as pessoas. E nós somos conduzidos pela palavra a não olhar dessa forma, mas a olhar para Cristo. Não sermos arrogantes como Adão foi, mas olharmos para Cristo e reconhecer essa grande verdade. Porque o próprio Senhor Jesus é quem diz isso. Todos esses que não são humildes não são bem-aventurados, não são felizes, não têm garantia, estão em condenação. Ele diz em Mateus 5:3, ele fala: bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, os que não têm um conceito elevado demais de si mesmo. Pessoas humildes, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
O reino dos céus é daqueles que dependem de Deus, que são servos humildes, que reconhecem as suas limitações, que reconhecem que não tem nada de si mesmo para oferecer a Deus. São como crianças, completamente dependentes, que são conduzidas graciosamente pelo Senhor. É esses que são bem-aventurados. Por isso temos que olhar também, não é, para a maneira como Cristo pensava de si mesmo. Quem Ele é e como Ele agiu. E assim procuramos imitar ao Senhor. A segunda coisa que Paulo fala aqui no verso 7 e 8, ele fala: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A segunda coisa que Paulo fala aqui, agora ele já falou sobre como Cristo pensava, nos exortando a termos o mesmo sentimento, a mesma forma de pensar de Cristo. E agora ele nos diz justamente sobre a maneira como Cristo agiu. Ele não só tinha um conceito, não é, realmente lindo, fiel, humilde. Não. Mas ele agiu com essa humildade. Ele não só entendia que deveria ser humilde, mas ele assumiu a forma de um servo. E essa palavra aqui, irmãos, é uma palavra muito importante para nós. Não é? Quando ele fala que ele assumiu a forma de servo, isso é verdade. Tanto é que nós, quando lemos João 4,34, ele fala que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Um servo bondoso, um servo que tem prazer em fazer a vontade do Senhor. Um servo que não é um servo rebelde, revolucionário, mas é um servo que se agrada e tem prazer de fazer a vontade de Deus. Esse é o tipo de servo que ele é. Essa é a sua ação, não é a maneira de agir do Senhor. Ele ainda disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, João 6,38. Isso é muito reforçado, não é? E isso significa justamente o esvaziar-se de si mesmo. Essa palavra, esvaziar de si mesmo, é uma palavra que somente Cristo pode fazer. Porque Ele é Senhor por natureza. E esse texto aqui nos ensina que esse esvaziar significa que Ele se esvaziou de um conteúdo. Que conteúdo foi esse que Ele se esvaziou? A sua glória. Lembra quando Ele ora em João 17, na sua oração sacerdotal? Ele ora pedindo ao Pai que nós estejamos onde Ele está, para que nós vejamos a glória dEle. A glória que nós não podíamos contemplar Ele aqui nessa terra. Que ninguém podia enxergar nele, a não ser que Ele revelasse. Mas Ele roga ao Pai para que todos nós, seus discípulos, venhamos ver essa sua glória. Pois é, Ele se esvaziou desse conteúdo, da sua glória. Essa glória não era vista nele, neste mundo. Poucos foram aqueles que estavam próximos de verdade a quem Ele revelou quem Ele era. Mas a maioria o viu como apenas um homem simples, um homem experimentado nos trabalhos. Alguns o trataram como um provocador, um debatedor, um que trazia doutrinas para perturbar o povo. E essa palavra, irmãos, de esvaziar-se de conteúdo, significa justamente que Ele escolheu se privar. Ele privou a si mesmo. Porque Ele é Senhor por natureza e agiu do começo ao fim como um servo. E como um servo fiel. E sabe o que eu fiquei mais chocado? Eu esperava, irmãos, no texto original, encontrar uma palavra acerca de servo que não fosse a mesma que nós usamos para escravo. Eu de fato pensei em achar uma palavra assim. E ao observar o texto, a palavra que é usada é justamente a mesma que é atribuída a qualquer escravo comprado. Alguém que não tem direito de posse nenhuma, que não pode ter uma propriedade privada, alguém que pertence a alguém. Essa é a palavra usada aqui. Ou seja, Ele assumiu a forma de um escravo. Ele agiu como se Ele não tivesse direito. Como Ele pode não ter direito? Ele é o Senhor de tudo. Mas Ele agiu de uma maneira tão importante, tão especial e tão humilde, não é? Que Ele assumiu a forma de quem não tem direito nenhum. Toda a glória Ele deu a Deus, o Pai.
E aqui nessa terra, ele simplesmente se humilhou. Por pouca coisa, nós nos sentimos maiores, mas Cristo aprendeu. Irmãos, essas palavras nos mostram que ele, e isso é importante para nós, ele assumiu a nossa natureza. Nós não podemos entender Jesus Cristo em uma descrição como essa, como um holograma. Não é? Há heresias que tratavam Cristo como um mero holograma. Né? Ele não é real, não é um homem real. É só um tipo de imagem para se relacionar com a gente, com o povo, com a humanidade. Mas esse texto aqui nos mostra que não. Exatamente como nós somos. Não é? Carne e sangue, corpo e alma, com nossas fraquezas, cansaço, sono, tudo isso aí. Não é? Tudo isso aí. Se machucar, sofrer, sentir medo, ele assumiu tudo isso. Ser tentado, ele assumiu tudo isso. Para mostrar de fato que ele é verdadeiro homem, 100% homem. Não é Cristo, não é Jesus, vamos dizer assim, não é uma casca onde o eterno Filho de Deus está envolvido, está dentro. Cristo não é um receptáculo que abriga o eterno Filho de Deus. O eterno Filho de Deus é Cristo. Foi por isso que ele nasceu, para assumir a nossa natureza de verdade, não é? Ele é homem. Ele não está revestido de humanidade, ele é homem. Esse é o ponto aqui. E por isso nós podemos compreender que esse sofrimento aqui não é um sofrimento fingido, forçado. Alguém poderia dizer bem assim, não, pastor, mas não tem como comparar, não é? Cristo é Cristo. Na hora das aflições, ele tinha muito mais força do que a gente. Então, lógico que foi muito mais fácil para ele passar pelo que ele passou. Foi muito mais fácil. Eu não aguentaria, claro, mas foi muito mais fácil para ele ser humilhado, né? Levar tapa no rosto, ser humilhado por suas criaturas, ser crucificado. Foi muito fácil para ele vencer o diabo. Foi muito fácil. Quase que querendo confessar. Ele era homem, mas não tanto assim. Ele não era como nós exatamente. Ele não tinha fraqueza como nós. Ele não era assim, debilitado como nós. Não. Parece para você um atributo divino alguém ficar apavorado com medo da morte? Parece para nós um atributo divino alguém aterrorizado pelo que vai acontecer? Porque sabe que vai receber o cálice de Deus sobre a vida dele? Isso para mim parece humano demais. Quando Cristo assumiu nossa natureza, foi para mostrar isso. É isso que significa Deus conosco. É isso que significa Emmanuel. Eu não só estou aqui para vocês me verem, eu sou um de vocês. E a prova disso é que ele poderia a qualquer momento, se ele estivesse apenas revestido de humanidade, se desvestir dessa humanidade. Tirar essa humanidade. Não é? Ou mesmo quando ele morreu, não é? E ressuscitou, ele poderia simplesmente se desfazer dessa humanidade. E voltar a ser como ele era antes de ter assumido essa humanidade. Mas não. Ele permanece homem. É um homem como nós que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. É um homem de carne e osso, de carne e sangue. É um homem com alma. É alguém como nós que está lá à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Tamanho é profundo o mistério do Evangelho, nos ensinando como ele de fato assumiu nossa natureza, para que o sofrimento fosse real. Não podia ser algo forçado, fingido, tinha que ser real. As dores tinham que ser reais. E muito mais do que todos nós ainda. Uma pressão muito maior que Deus jamais colocou sobre nossos ombros. Nós pagamos pelos nossos próprios pecados. Se Deus não tivesse mandado Cristo, cada um seria condenado pelo pecado que cometeu. Mas com ele foi diferente. Deus fez cair sobre ele o pecado de nós todos para humilhá-lo, irmãos. Essa é a grande bênção do Evangelho, que nos mostra Cristo como alguém que assumiu a posição de um escravo, o ser todo-poderoso do universo, o grande Criador, por meio do qual tudo existe, se humilhou a ser um escravo, a agir como se não tivesse direito, a assumir de verdade nossas dores, a tal ponto que eu fico pensando, meu Deus, é como Isaías nos ensina, não é? As pessoas olhavam para ele e não viam nada demais. Era um homem comum, um homem experimentado nos trabalhos, um homem que não tinha nada de atrativo. Não parecia um rei, era uma figura humilhada, simples, pobre. É isso que nos é dito.
Ele se tornou semelhante aos homens e foi reconhecido em figura humana. Esse reconhecimento se deu justamente porque ele assumiu nossa natureza e ele conviveu com as pessoas. Os apóstolos puderam estar ali com ele. E muitas vezes nem entendendo que ele era Deus, né? É tão humano, que às vezes ficam até confusos. Inclusive até decepcionados, o vendo morrer. Acabou. O nosso mestre morreu, é um homem como nós. De tão humano que ele era. Ainda muito mais humano do que nós. Nos ensinando o que é de fato ser um humano como Deus quer. É assim que nós podemos olhar para Cristo. É por isso que o apóstolo João, irmãos, que conviveu com ele, que estava com o Senhor, quando percebeu se levantar na igreja, não é? A heresia de que Cristo não era ele não se materializou como um homem, ele não assumiu a natureza humana, era só uma materialização temporal. Ele teve que defender, dar testemunho. Não é assim não. Essa heresia aí, isso é tudo heresia, tudo mentira, tudo enganação. Eu convivi com ele, eu estava com ele. E ele vai dizer na sua primeira carta, ele afirma bem assim no versículo 3, versículo 1 em diante, ele fala bem assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Nós não só vimos, não é? Ele fala, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Nós vimos o Senhor e nós tocamos nele, nós estávamos com ele, nós comemos com ele, nós rimos com ele, nós contemplamos a sua preocupação, a sua agonia. João viu ele sendo crucificado. Ele é um homem. E por isso ele faz essa defesa na sua primeira carta, irmãos. Assumindo a forma de servo, assumindo a nossa natureza. E ele fala, e a si mesmo, de tal maneira, assumindo a nossa humanidade, que ele fala, e a si mesmo se humilhou. Não foi ninguém que humilhou a Cristo, mas ele buscou essa humilhação para si mesmo. Ele assumiu a humilhação, ele se humilhou. Foi ele quem se curvou, foi ele quem desceu das alturas para ser como um de nós. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Essa é a grande humildade de Cristo, irmãos. Aquele que é, mas ele sabe condescender. Sabe de fato nos abençoar, tornando-se um de nós. É como Paulo vai dizer, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2:9. Nele era o próprio Deus ali, homem. Deus homem. Ouçam com atenção a reflexão no credo atanasiano. Eu vou ler aqui os artigos do 29 ao 37. Ouçam com atenção para pensar sobre o credo atanasiano, sobre o que é dito sobre a natureza de Cristo. Mas é necessário, para a salvação eterna, crer também fielmente na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Necessário. Então, a verdadeira fé é que cremos e confessamos que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é igualmente Deus e homem. Ele é Deus da substância do Pai, não é? Consubstancial ao Pai, o que nós cantamos no Credo Niceno. Da mesma substância do Pai. Peraí que eu me perdi aqui. Pronto. Gerado antes dos tempos de todos os tempos. E ele é homem da substância da mãe, nascido no tempo. Ou seja, referindo-se a Maria, não é? Ele herdou dela a sua natureza humana. Foi nela, em Maria, que o Espírito Santo gerou a Jesus Cristo. Então, segundo a natureza humana da mãe. E ele fala, igual ao Pai, visto a natureza divina. Presta atenção nisso, que isso é importante. Igual ao Pai, visto a natureza divina. Menor que o Pai, visto a natureza humana. Dá para perceber por que Cristo sempre trata o Pai como sendo superior? Não é porque ele é superior, segundo a sua natureza divina. Ele é um com o Pai. A sua maneira de tratar o Pai
que algumas pessoas, de maneira tão estranha, não é, acabam não reconhecendo por não perceber que Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo, de maneira perfeita? É justamente isso. Então ele fala, menor que o Pai, segundo a sua natureza humana. Por quê? Porque a natureza humana é criada. Cristo assumiu uma natureza criada, irmãos. Sua natureza humana é menor do que a do Pai. É isso que o credo atanasino está dizendo. Ele fala mais, ainda fala mais, artigo 34. Ele mesmo, sendo Deus e homem, não é dois, mas um só Cristo. Não há uma divisão, uma dicotomia nisso aí. Ele é um. Não por ser convertida a divindade em carne. Não houve uma transformação em carne nesse sentido. Uma materialização. Não. Ele vai dizer aqui. Mas porque Deus assumiu a natureza humana. Ele é um. Não por confusão da substância, mas pela unidade de uma pessoa. Pois assim como a alma racional e a carne são uma pessoa, não existe o Ademir físico e o Ademir espiritual. Existe um Ademir só. Não é? Existe um só de você, que é você mesmo, e acabou. Corpo e alma. É quem você é. Não tem essa divisão. Ele fala, assim como a alma racional e a carne são uma pessoa, assim Deus e o homem são um só Cristo. Justamente para que Deus, o Criador, pudesse sentir agora na experiência de sua própria carne que ele assumiu, da nossa carne que ele assumiu, as nossas dores. É por isso que é dito que as nossas dores levou sobre ele. São esses os significados dos textos da palavra de Deus, para mostrar como ele se humilhou de verdade, como ele assumiu nossa natureza. Por isso, a sua agonia no Getsemane não era um fingimento, não era uma forçação de barra, não era um teatrinho que Cristo estava fazendo. Sim, de fato, ele estava orando com sinceridade. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Não seja feito por a minha vontade, mas a tua. Essa foi uma oração sincera dele. E aí nós somos chocados com a humanidade de Cristo justamente assim. Mas espera aí. Nós acabamos de ler em João 4 e João 6, ele dizendo que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, que eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. E agora no monte ele ora agonizando, dizendo, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essas coisas intrigantes aí é a natureza humana. É Cristo mostrando, eu sou homem como vocês, eu estou sofrendo de verdade, não existe nenhum privilégio porque eu sou Deus, não, eu assumi de verdade quem vocês são. Por isso, ele estava no monte, agonizando de maneira real, irmãos. Real. Ele mesmo, não é uma coisa que algumas pessoas podem até achar estranho, né? Mas, poxa, eu tinha tanta convicção em dizer, a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a minha comida, esse é o meu alimento. Em João 12, verso 27 e 28, ele fala bem assim, agora está angustiada a minha alma, antes de chegar aquele momento. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. E ele vai e diz, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já te glorifiquei e ainda o glorificarei. Ele estava ali dizendo para os seus discípulos, eu estou angustiado porque eu vou sofrer. Mas eu vou reclamar, eu vou dizer que não, me livro desse momento. Vocês percebem a situação da fragilidade humana em Cristo? Em João 12, ele dizendo, eu vou dizer que não aconteça isso comigo, eu vim para esse momento, para sofrer mesmo. E agora no monte dizendo, se possível for, afasta de mim esse cálice, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade tem que ser feita. Isso é intrigante, mas mostra justamente que ele assumiu nossa natureza de verdade. Aquilo era real, irmãos. Muito real. Em Mateus 16, verso 21 a 25, nós vemos bem assim. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá.
Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. E nós vemos tamanha convicção, combatendo o diabo, a mensagem contrária, mas no monte, frágil, agonizando, não é? Agonizando. Eu fico pensando, imaginando, na verdade, quando ele estava no monte, isso está registrado no Evangelho de Lucas 22, 39 a 44. E ele começou a orar, e os discípulos chorando, babando de dormir. E ele começou a orar intensamente e falar as mesmas coisas. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele orava intensamente. E ele começou a se pôr em agonia, irmãos. E ali, os anjos estavam contemplando. E eu fico imaginando o que se passou pela cabeça daquele anjo que não suportou ver o seu Senhor ali, prostrado, naquela agonia, ao ponto de descer para confortá-lo. É o que está registrado no Evangelho. O que se passou na cabeça desse anjo? Nós somos tão limitados que talvez nós não alcancemos aqui ainda essa compreensão tão profunda. Mas só para imaginar um ser que vive no céu, que é um anjo fiel do Senhor, vendo aquele que é a palavra, que é o verbo, que estava no princípio com Deus, que criou todas as coisas, ali, humilhado como um homem, em agonia pelo preço que iria pagar. Em agonia literal e vista, a ponto de soar gotas de sangue, o anjo não suportou. Desceu para consolá-lo. Isso de fato é algo terrível que nós vemos do sofrimento de Cristo. Mas mostra a sua humilhação. Como ele assumiu a forma de servo de verdade. Como ele foi obediente até a morte de cruz. Como não havia facilidade para ele, mas como ele sofreu de todo o coração, de toda a sua alma, ele sofreu de verdade. Os terrores do inferno, as dores, as agonias que era para nós. Isso nos mostra que essa humilhação é uma humilhação verdadeira. E quando ele estava na cruz, como homem, ele sentiu algo muito pior do que Adão quando foi expulso do paraíso. Imagina a cena de Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. Vocês estão fora daqui agora. Vocês não podem voltar mais para cá. Fora. Na cruz. Em agonia. Prestes a morrer. O que ele clamou? Deus meu, por que me abandonaste? Já parou para pensar nisso? Eles têm uma relação eterna e perfeita. Assumir a nossa natureza significava justamente isso. Sentir em sua própria alma a separação de Deus. Talvez para nós que nascemos em pecado, talvez para nós, irmãos, que antes de Cristo não tínhamos uma comunhão com Deus assim, e ainda não é perfeita essa comunhão, talvez isso para nós não seja uma coisa tão profunda, tão grande, mas nós estamos ali contemplando pela palavra o Filho de Deus que assumiu a nossa natureza e sentiu em sua pele, em sua alma, separação do Pai. Deus meu, por que me abandonaste? Esse foi o seu clamor na cruz. Isso é algo de fato terrível. Está registrado em Mateus 27, 45 e 46. O que podemos aprender então com nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos? Devemos fazer, sim, essa pergunta sincera à nossa própria alma: quem somos nós? Quem somos nós para nos exaltarmos? Que direito nós temos ou que poder nós temos? Nós somos escravos, servos. Nós não temos nada em nós mesmos que possa ser digno de aceitação a Deus. Nada, irmãos. De nossa própria natureza nós não temos absolutamente nada. Nós não podemos, em toda a história da humanidade, jamais providenciar sequer um sacrifício perfeito. Deus mesmo veio ser o sacrifício por nós.
Porque nós não podemos. Quem somos nós para nos exaltar? Quem somos nós para dizer que não perdoamos ou que não pedimos perdão para alguém? Quem somos nós para manter o nosso coração duro e não condescender com as pessoas? E querer insistir em nosso direito de ir até o fim, para que nós sejamos beneficiados e os outros que se explodam. Quem somos nós? Nós não somos ninguém. Nós não temos nada, somos pobres, cegos e nus. Se nós temos vida, um anel no dedo, sandálias nos pés, se nós temos nome de filho, é porque Ele, o Senhor, mandou o seu Filho para nosso resgate. Nós não chegamos lá porque nós quisemos chegar. Nós não pudemos encontrar por nós mesmos a entrada nos céus, mas foi Ele quem abriu essa porta para nós. Nos tomou pela mão e nos levou para o reino. Nos transportou para o reino do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Foi o que Ele fez. Não tem como olhar para Cristo, irmãos, e permanecer ainda lutando com arrogância, com prepotência, sendo presunçosos. Não dá mais para olhar para a nossa própria vida e achar que nós temos alguma coisa melhor do que os outros, porque nós não temos, irmãos. Absolutamente nós não temos. Tudo que temos vem do Senhor. Nós não temos o direito, dizendo-nos cristãos, servos de Cristo, de agir diferente dele. Ele assumiu a forma de servo, sendo o Senhor por natureza, e se humilhou. E foi obediente até a morte de cruz. E olhou para nós, criaturas pecadoras, e nos perdoou. E disse à mulher pega em adultério, vai, não peques mais. Mas não deixou com que ela fosse apedrejada. E olhou para seus discípulos e lavou os seus pés. E amou as pessoas de verdade. E comeu com pecadores. E os abençoou. Ouviu pessoas que não eram ouvidas pelos outros. Contou histórias, sabe, que apresentou Deus de uma maneira tão amorosa e tão próxima, que pessoas foram impactadas. Esse é o nosso Cristo. Ele sim é humilde. Ele mostra a sua humildade em tudo na sua vida. Absolutamente em tudo. Nós não temos o direito de sermos diferentes. E ainda mais do que isso, todo o sofrimento do Senhor, toda a sua humildade demonstrada, tinha ainda um propósito, não só de nos ensinar a ser humildes, a sermos humildes. Temos que ser, para a glória de Cristo. Mas Ele ainda assim, depois de sofrer tanto, como um servo humilhado, foi exaltado acima dos céus. Como nós vemos no texto de Filipenses, recebeu um nome acima de todo nome. E está garantido que ao nome dele, seja no céu ou na terra, ou debaixo da terra, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda aquela humilhação, e ele foi exaltado, assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas a bênção que Ele nos dá, em nos ensinar a ser como Ele é, em imitá-lo, é também de nos dar uma garantia de como Ele foi exaltado, nós também o seremos. A nossa vida é uma vida que está seguindo o mesmo rumo de Cristo. Nós não estamos sofrendo aqui à toa. A sua exigência de humilhação da nossa parte não é à toa. Ele não diz para nós sermos humildes, sermos fiéis a Deus à toa. Mas essa fidelidade que Ele exige, Ele já deu uma garantia de uma glória eterna para nós. Chegou lá como homem para nos levar para lá também, para estarmos diante de Deus. É isso que nos está prometido no Santo Evangelho. Essa é a grande exaltação. E aí eu lembro mais uma vez, eu fico pensando naquele anjo. Aquele anjo me deixou intrigado. O nome dele não está revelado, mas eu fiquei intrigado com aquele anjo. E agora pensando nesse mesmo anjo, que estava junto com os demais, depois de contemplar o seu Senhor e não suportar vê-lo sofrer, e tentar consolá-lo de alguma forma, esse mesmo anjo pôde contemplá-lo no céu. Chegando, sendo exaltado, encontrado digno de assentar-se no trono de Deus. O mesmo anjo que viu ele humilhado, chorando, sofrendo, pôde vê-lo cheio de glória,
pôde contemplar e perceber que o sofrimento dele de fato valeu a pena. Havia um propósito muito maior, onde Deus de fato mostra por meio da humilhação uma glória tamanha, irmãos. É por isso que aprendemos no Evangelho, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 11 e 12. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Precisamos perseverar em Cristo. Eu concluo com as promessas do Senhor em Apocalipse para nós como igreja. Passar por toda a humilhação, sermos humildes nessa terra como Ele foi, tendo a garantia da sua promessa, de que a nossa exaltação não vem daqui. Eu não tenho que buscar nada aqui, mas vem do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, Apocalipse 2, verso 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Versículo 11. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Versículo 17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Versículo 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas palavras, as minhas obras, aliás, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás. Isso é dito de Cristo em Salmos 2. Pede a mim e te darei as nações, e os fins da terra como tua posse. Com cetro de ferro as regerás. Ele está dizendo isso sobre nós, igreja, não é? Ele está dizendo, e as reduzirás a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus. E o novo nome. Continuando. Por fim, essa promessa, versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono, no seu trono. São as promessas de Cristo. Ele foi humilde. Nos ordena a sermos humildes também, a olhar para Ele e também não buscar nossa própria glória, mas sempre a glória de Deus. E a promessa que temos é isso, de um dia também podemos desfrutar dessa glória eterna que é incomparável, irmãos. Essa é a promessa do Evangelho. Amém.